Professor, na atualidade existe aí uma discussão muito forte, muito evidente nas mídias, nas redes sociais de um modo geral, que divide opiniões sobre a questão da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Existe o movimento Gota d'Água, existe o movimento de alunos da Unicamp, USP, UFG, que falam, na verdade, que é possível construir a usina sem prejuízo algum, e isso divide opiniões no Brasil, e eu gostaria de saber o que você acha, se ambos têm um pouco de razão, ou quem está certo, quem está errado, o que isso é benéfico para o Brasil, quais prejuízos que isso traz para o Brasil. Pessoal, ambos os lados têm um pouco de razão, tá? Tanto os artistas pela preocupação, né, porque criou-se na verdade uma ideia fantasmagórica, né, sobre Belo Monte, nada diferente do que o histórico do Brasil já tenha feito. Se você parar para imaginar, historicamente no nosso país, eu acho engraçado o seguinte, eu comento com meus alunos isso sempre. Hoje se criou um terror muito grande com a transposição do Rio São Francisco, vai tirar 20 centímetros de lâmina d'água do rio. Nunca se criou esse terror para construir 5 hidrelétricas ao longo do Rio São Francisco. Antes da transposição, tem períodos do ano que o Rio São Francisco praticamente não deságua, tá? Tamanha a retenção que existe nas barragens lá em cima nos períodos de estiagem. Entre Juazeiro e Petrolina é possível as pessoas atravessarem com água na canela no rio, tá? E isso nunca foi, essa coisa toda nunca foi tão, sabe, espalhafatosa. Tudo bem que era outro período, o período de JK, que é o regime militar da construção dessas hidrelétricas. A construção de uma delas, no Rio São Francisco, inclusive, a hidrelétrica de Sobradinho, acabou sendo assim praticamente a primeira música de protesto ambiental do Brasil, né? Que é a música Sobradinho do Sai Guarabira. Se vocês não conhecem, deveriam conhecer, né? É uma denúncia, né, ambiental de impacto, né, dizendo o que vai acontecer na região. Mas Belo Monte volta, na verdade, a ser discussão. Quando se construiu Itaipu, quando se construíram outras hidrelétricas no Brasil, tá? Não é que não tenha dado polêmica. Sim, sempre deu polêmica. A hidrelétrica toma centenas de quilômetros quadrados de áreas, né, que serão inundadas, populações inteiras, né, são na verdade retiradas. Tivemos há muito pouco tempo na história do Espírito Santo, da fronteira do Espírito Santo com Minas, na construção da hidrelétrica de Aimorés, a mudança da cidade de Itueta, né, de lugar por causa do lago. Isso acabou prejudicando muitas pessoas na região de Itueta que viviam ali da linha do trem e que alegam que economicamente, né, não foi respeitada a vizinhança, né, que era na cidade. Isso trouxe muitos problemas, né? Tal, sempre traz, tá? Quando se construiu, na verdade, a hidrelétrica também de Tucuruí, na época também houve muito problema, gente que resistiu, não queria sair, né, das casas, mas aí entra o foco. Vamos lá. O índio vai ser prejudicado. O índio, ele faz valer, na verdade, a sua identidade de ser dono da área, e que é algo muito mais longo do que a questão de um mero uso capião. Ele é o dono daquela região, ele é o possessor daquela área, ele não quer sair. A partir de que momento o índio começa a perder razão? Tudo bem, nós aceitamos negociar, disseram eles. Dê pra gente 40 caminhonetes Cherokee, 40 Amarok, dê a gente 40 Hilux, um avião, não sei das quantas. A partir desse momento que o índio começa a negociar o material, né, para sair da região, ele perde um pouco da sua razão, tá? Se você parar para pensar o problema que está dando na construção de Giral também lá em Rondônia, tá? Ou o problema que tivemos recentemente dos índios Cinta-Largas em Rondônia também, que mataram 29 garimpeiros e entregaram os pedaços, né, as pessoas lá em sacos plásticos, dizendo que quem entrasse no território faria o mesmo. O índio defendendo o seu território, mas o índio hoje voltado para o foco econômico, tá? Não é o índio silvícola que se conheceu no passado. Não é que o índio não tenha direito de modernizar, ele tem direito de modernizar, tá? Mas não pode se ensinar mais que o índio é esse cidadão, tá? Eu acho que a grande complicação está em cima disso daí. Então é preocupante, porque vai tomar uma área de 600 e poucos quilômetros quadrados e que vai ser inundado, não vai haver desmatamento. Podemos incorrer no mesmo problema que foi a construção da hidrelétrica de Balbina, né, no Amazonas, tal, que houve muito problema, tal, por não ter desmatado a floresta, problema com chuva ácida, porque você alagou uma área sem desmatar a região, problema, né, na verdade ambiental, ele vai acontecer sempre. A própria hidrelétrica, ela é uma questão de impactação ambiental, mas é aquela coisa.
o mundo de hoje fica entre a solução da energia nuclear, né, que durante muito tempo foi demonizada, mas agora, né, volta a ser repensado, mas aí com Fukushima no Japão, o problema do tsunami volta a ser demonizado novamente. A questão das hidrelétricas, que foram sempre tidas como energia limpa, né, e perfeitas, mas agora são problemas ambientais. Eólica, solar, qual que você vai optar? Entendeu? Termoelétricas poluem. Eólica, você tem problemas ambientais também que envolvem ela, problema de barulho. Você tem também, no caso da solar, né, problema de aumento de temperatura ambiental, aquela coisa toda. Ou seja, não há muito como escapar. Para onde você for, você vai ter problema, tá? E Belo Monte só é o foco primordial. Então, um pouco de razão para os artistas do movimento contra d'água, um pouco de razão para os universitários, que também dizem que, na verdade, criou-se uma demonização em cima de um contexto onde as pessoas também podem sair ganhando, tá? Veja a questão da transposição do Rio São Francisco hoje também como sendo uma questão importante a ser discutida, tá? Será que é a transposição que vai resolver o problema de algumas áreas do sertão que vai matar o rio? Ou será que as 5 barragens feitas ao longo do rio, né, historicamente, também podem ter prejudicado ele? Pensar nisso, galera. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga.